Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo, nosso segundo encontro sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo, nós falamos para vocês sobre a necessidade da Bíblia, o que a Bíblia é. Mas quando nós caminhamos no estudo, nós podemos ver algumas coisas importantes sobre a Bíblia também. Segunda coisa que eu quero ver com vocês é que a Bíblia, ela é revelada. Quando nós estudamos a Bíblia, três fatos devem estar sempre presentes no nosso estudo. O primeiro fato é a revelação. O segundo é a inspiração. E o terceiro é a iluminação. Esses três fatos são muito importantes para nós quando vamos estudar a Bíblia. Porque, principalmente nos nossos dias, há muitas ideias contrárias, principalmente em relação à revelação e à inspiração. Vejamos o que vem então a ser esses três fatos que nós vamos estudar hoje: revelação, inspiração e iluminação. Nesse estudo, nós vamos falar sobre a revelação. A palavra de Deus, ela é revelada a nós. Mas quando então nós falamos sobre a revelação, o que nós queremos dizer sobre revelação? Tá certo? Bom, revelação é quando nós dizemos que alguma coisa foi mostrada. Para aqueles que são mais antigos, vocês se lembram, de que nós tínhamos máquinas fotográficas, nós comprávamos filmes, colocávamos na máquina, tirávamos nossas fotos e depois nós íamos revelar aquele filme, ou seja, mostrar aquilo que estava gravado naquele filme. Então, a ideia da palavra revelar é tirar o véu, mostrar, trazer alguma coisa ao conhecimento, uma coisa que estava oculta, alguma coisa que as pessoas não conheciam. Quando se trata da revelação ou da Bíblia, nós queremos dizer que coisas de Deus, aquilo que Deus quer que nós saibamos, e Deus trouxe ao nosso conhecimento através da Bíblia, através da sua palavra. Então, quando nós estamos falando de revelação, nós estamos falando que Deus traz ao nosso conhecimento aquilo que nós precisamos saber. A palavra de Deus nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, aquilo que Deus quis trazer para nós, Ele nos revela através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Bom, quando nós falamos da revelação, nós dizemos que há dois tipos de revelação. A primeira revelação é chamada de revelação geral. Deixa eu voltar aqui. Revelação geral. É como Deus se revela a todos os homens indistintamente. Deus, ele é um Deus que não brinca de pique-esconde. Deus é um Deus que quer se mostrar, que quer se revelar. Então, quando nós falamos da revelação, nós falamos da revelação geral. Quando Deus se manifesta, Deus se revela a todos os homens indistintamente. Isso se chama revelação geral. Como se dá a revelação geral? A revelação geral se dá através da criação, da providência e na consciência humana. Todo ser humano, ele sabe que existe um Deus. Sabe que existe um Deus. Mesmo que ele não acredite em Deus. Mesmo que ele se diga ateu. Mas todo ser humano, ele tem na sua consciência a ideia de Deus. Por isso que os seres humanos, eles criam seus próprios deuses. Porque eles têm dentro de si. Mas quando nós falamos da revelação geral, nós estamos dizendo que Deus se revela a todos os homens através da criação, da providência e na consciência humana. Nós podemos ver, por exemplo, no Salmo 19, o salmista dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Bom, o salmista nesse Salmo 19 está falando que os céus manifestam a glória de Deus. Ou seja,
Tudo que existe no céu, toda a criação de Deus no céu, revela a glória de Deus. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, o salmista está dizendo que tudo que Deus criou está revelando o ser de Deus. Está revelando que existe um Deus criador, um Deus que mantém toda essa criação, um Deus que fez todas as coisas. Mas não somente aqui nesse Salmo 19, mas também nós podemos ver no livro de Atos, no capítulo 14, no verso 16, diz assim, 14 e 17 na verdade: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha só, Deus nos mantendo a nossa vida, dando aquilo que é necessário para nós. Deus, ele se revela. Quando Paulo está dizendo aqui, né? Deus não deixou ficar sem testemunho de si. Ou seja, Deus está se revelando através da sua providência, do seu cuidado para com as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, ele fala assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, revelação geral é quando Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se mostra a todos os seres humanos de forma indistinta. Mas nós temos também a revelação especial. Bom, a revelação especial, ela tem esse nome porque ela tem um propósito especial. Como nós já vimos, a revelação geral é para todos indistintamente. Mas a revelação especial, ele tem um alvo especial. E esse alvo especial são os eleitos. A revelação especial tem como propósito trazer a salvação aos eleitos, mostrar aos eleitos algo especial para que eles possam ser alcançados e então serem convertidos. Então, a revelação especial, ela é a revelação de Deus aos seus eleitos. Como se dá essa revelação especial? Ela se dá de duas formas: através de Cristo e através da Bíblia. Cristo, ele se revela, ele vem ao mundo. Nós temos também alguns textos que falam sobre essa revelação geral. Então, Deus se revela de forma especial através da Bíblia e Deus se revela de forma especial através de Cristo. No Salmo 19, que nós lemos sobre a revelação especial ou geral, os céus manifestam a glória de Deus. No Salmo 19 também nós temos a revelação especial de Deus. A partir do verso 7, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, o salmista está mostrando para nós aqui, nesse texto, que Deus não somente se revela de forma geral através da criação, da providência, mas Deus se revela também de forma especial através da sua palavra. Quando Jesus veio para se manifestar de forma tão maravilhosa. E o evangelista João, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, né? O seu evangelho, o evangelho que ele recebeu do Senhor, no capítulo 1, no verso 18, João ele diz o seguinte, olha só, ele escreve o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, Deus, ele revela o seu próprio Filho ao mundo. Mas nós ainda temos mais sobre essa revelação especial de Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, ele diz assim:
havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, gente, nós vemos que Deus se manifesta de forma especial para trazer a salvação aos seus eleitos através de Cristo e através da sua palavra. Bom, meus queridos, Paulo ele dá uma dura repreensão aos Gálatas quando ele escreve a sua carta a esses irmãos das igrejas da Galácia. Paulo, ao escrever essa carta à igreja dos irmãos da Galácia, ele traz uma severa repreensão, porque aqueles irmãos estavam abandonando a palavra de Deus, a revelação de Deus. Vejam só o que ele diz no capítulo 1 de Gálatas, versos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, gente, nós não podemos de forma alguma ir para outro evangelho, outra palavra. Existe somente um evangelho, existe somente uma palavra de Deus. Nós não podemos abandonar a Bíblia. Quando nós vamos para outras revelações, se nós queremos outras revelações, sejam essas outras revelações escritas ou faladas, nós estamos dizendo que a Bíblia ela não é completa, nós estamos dizendo que a Bíblia não é suficiente. Nós estamos desfazendo da autoridade da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. A palavra do pastor não é regra de fé e prática. A regra de fé e prática para o cristão é a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos dar ouvidos a outras revelações, como nós temos, por exemplo, os testemunhos de Jeová, os mórmons, os adventistas do sétimo dia e tantos outros grupos religiosos que até parecem que são grupos verdadeiros, de crentes verdadeiros. Então, cuidado com as revelações. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Jesus ele se manifesta de duas formas para nós. Desculpe, Deus se revela de duas formas para nós. Primeiro, através da criação e da obra de providência. Segundo, através da Bíblia e de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Deus para nós. A primeira revelação geral tem como propósito mostrar um Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. A segunda revelação, a especial, tem como propósito trazer a salvação aos eleitos. Que Deus abençoe seu coração e que você possa entender bem o que é a revelação de Deus.